convidamos a senhora Eva Blaskizik, do IGMAT, para falar sobre a erva mate com indicação geográfica. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eva Blaskizik, eu sou de São Mateus do Sul, e já vi que tem um monte de gente de São Mateus do Sul aqui. É isso aí, um monte de gente de Cruz Machado, Bituruna, né? O pessoal que a gente se encontra aí nos eventos, nas discussões sobre a erva mate. Gente, então eu vim falar sobre a indicação geográfica da erva mate. Todo mundo já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar em indicação geográfica? Todo mundo já ouviu falar? Não? Gente, eu sou a 5ª geração de produtores de erva mate de São Mateus do Sul, descendente de poloneses, tá? Do interior, por isso que eu falo porta, né? Acho que todo mundo fala aqui com R puxado. Eu vou falar um pouquinho da erva mate com indicação geográfica da região de São Mateus. Já foi passado aqui dos maiores produtores mundiais de erva mate, né, Brasil e Argentina, e os dois países têm indicação geográfica de erva mate. Tá? Então, são 2 países que eu tenho estudado bastante com relação a isso. Qual é a importância da erva mate para nós? Né? A erva mate, ela constitui uma das principais rendas para pequenos e médios agricultores. Quem aqui é produtor de erva mate? Levanta a mão. Produtor. É muito bom que vocês estão nesse evento, gente. Porque, assim, às vezes a gente discute, né, erva mate, e às vezes essa informação não chega direto para o produtor, do que a gente está conversando, das novidades, quem procurar com relação a isso. Então, parabéns, Dani, pelo trabalho. Né? A universidade está mais próxima agora do campo, dos agricultores, e isso é fundamental para a gente ter maior acesso à tecnologia, mais informações. As demandas surgem a partir do momento que se tem informações. Né? E aí, agora, com parceria aí com a universidade, a gente vai tendo muito mais informação e vai gerando mais conhecimento para todo mundo. A erva mate, ela permite a utilização mais eficiente dos recursos naturais. Isso foi comentado pelo Naldo, isso foi comentado pelo Ney. Vejam, aqui a gente não tem tanto a exploração, né, agroflorestal da erva mate, mas tem outras regiões que tem frutífera junto, que consegue fazer, né, uma produção duplicada de recursos dentro da mesma área. Nós não usufruímos tanto disso, né? Pinheiro, a gente tem pinheiro, tem o pinhão, né? Aqui mais para Cruz Machado, Bituruna, já fazem isso, né? Já tem as 2 rendas dentro de um mesmo espaço. Então, por isso que ela permite a utilização mais eficiente dos recursos naturais e a preservação de remanescentes da floresta umbrófila mista, que, se vocês acompanham, né? Ela foi bastante devastada, e aí a gente tem essa... Né, a produção da erva mate. Nossa, passei uns 15 slides agora. Tá. Vejam, com esses aspectos relacionados à sustentabilidade assumindo uma importância cada vez maior, e o Naldo trouxe isso muito bem na fala dele, também teve mudanças na produção da erva mate com as certificações. Né? Foi comentado aqui. E a gente teve essa questão das certificações também para a erva mate com as indicações geográficas, que eu vou comentar com vocês o que é isso. A gente tem a IG da Yerba Mate Argentina, que foi reconhecida em 2016. A IG São Mateus, que é o que eu vou comentar, que foi reconhecida em 2017. E a IG da Erva Mate do Planalto Norte Catarinense, que foi reconhecida no ano passado. É bom ter mais do que uma indicação geográfica ou não? O que vocês acham? Por que é bom? Se fala mais no assunto, né? Tem aquela boa competição, a gente busca mais informação, mais conhecimento. Tem meus amigos aqui de Cruz Machado, Rodrigo, a gente sempre discute e briga, né? Que uma erva mate é melhor do que a outra, de São Mateus, do Cruz Machado, cada uma com sua característica. Rodrigo estava me contando agora que vai ser reconhecido, né, pelo...
pela federação, né, a Cruz Machado, como a capital da erva mate sombreada nacional, governo federal. Tá? Aí eu vou ficar com ciúme que ele me falou isso? Ah, claro que vou, mas eu não vou falar para ele, né? Vou falar, nossa, que legal, parabéns. Então, vejam, isso faz com que a erva mate esteja no mapa, seja comentada. Aonde que fica? Fica nessa região, né, onde a gente tem essa vocação regional. O que é indicação geográfica? Gente, essa terminologia, ela é utilizada internacionalmente. Eu aposto que vocês já ouviram falar de... não é espumante, como chama? Champanhe. Já ouviram falar de champanhe? Já tomaram champanhe? Champanhe é produzido em uma região da França. Hã? Nunca tomou champanhe? Espumante já, né? Então, ele tem o registro daquela região que tem características únicas para a produção daquele produto, certo? Aqui a gente tem o espumante do Vale dos Vinhedos, né? Registrado também no INPI. Outro exemplo que a gente tem é o queijo canastra, que é produzido em uma determinada região, tá? Então, veja, ele identifica que o produto ele é originário de um território. Então, a nossa indicação geográfica da IG São Mateus, ele identifica que é um território demarcado, delimitado. Quando é determinada que sua notoriedade seja atribuída àquela região geográfica. Tá? E eu já vou comentar mais adiante o que significa nessa questão da notoriedade. Ela está relacionada, então, à tipicidade do território e sinalizam a origem espacial por meio de um nome geográfico. Então, vejam, quando eu comentei com vocês das 3 que a gente tem, IG e erva mate argentina, vejam, Argentina, ela é uma delimitação para o país todo. Então, quando vai lá o selinho da IG, da erva mate argentina, significa, né, que ela vale para o país todo. A IG de São Mateus, não. São 6 cidades. A IG da erva mate do Planalto Norte Catarinense é para 15 cidades. Tá? Então, tem essa delimitação que demonstra, né, qual é esse território, esse nome geográfico. O surgimento, então, desses nomes geográficos, eles surgiram, né, para designar produtos típicos de determinadas regiões e, assim, evitar falsificações e usurpações. Se a gente fala que a nossa erva mate é a melhor do mundo, como a gente vai comprovar isso? Cruz Machado pode utilizar, né, o nosso nome da erva mate São Mateus? Não pode. Ele pode falar que a erva dele é boa, é de excelente qualidade? Com certeza, ele deve. Mas ele não pode usar, né, o nosso registro, o nosso selo. Ele pode criar outro, com erva mate. E é algo que a gente já tem, né, comentado total potencial com relação a isso. E essa indicação geográfica ela é apresentada no mercado por meio de signo distintivo, comumente chamado de selinho. Sabe aquele selo do orgânico que a gente fala? É um signo distintivo. Veja, esse é o signo distintivo da indicação de procedência de São Mateus, esse da erva mate argentina e esse da erva mate do Planalto Norte Catarinense. Tá? Então, a erva mate que segue os procedimentos de boas práticas agrícolas e boas práticas de fabricação, né, seguindo todas essas regras e aprovado pelo Conselho Regulador, pode utilizar esse signo distintivo. Esses produtos, né, e serviços com signos distintivos, pensando agora no mercado, em termos mercadológicos, né, eles assumem uma importância cada vez maior. Na nossa região, a gente ainda não tem muito... esse conhecimento não é muito falado, né, sobre a indicação geográfica. E é algo que a gente precisa trabalhar e trazer à tona, porque no mundo todo tem esse reconhecimento. Então, quanto mais a gente falar, usar, consumir produtos de indicação geográfica, a gente está fazendo essa movimentação no mercado. Esse signo distintivo, esse selinho, ele evita enganos, fraudes, falsificações de mercadorias, e ele está totalmente relacionado à qualidade e a padrões. Lembram que o Naldo comentou de padrões de boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação? Está dentro, né? Determinados critérios e regras. E aqui, na qualidade, a gente contempla também o terroir, né, que envolve ali toda a questão de solo, de clima e o saber fazer.
Como eu comentei, eu sou a 5ª geração de produtores. Como meus pais produziam, meus avós produziam, como eu produzo hoje, são momentos diferentes, mas que a cada momento a gente vai agregando conhecimento. Muitas coisas do que eu faço foi do que eu aprendi, né, com os meus pais. E é claro que eu errei muitas vezes. Que meu pai dizia assim, não faça isso, porque vai dar errado. Ele tinha o saber fazer. Eu dizia, não, eu estou fazendo o teste, eu vou fazer. A erva mata e morria no mato, né? Quem é de São Mateus lá que via meu orval, subia lá aquele cipó. Eu falava, não, isso é teste, isso é tudo teste. Na verdade, né, era algo que assim, eu estava buscando conhecer mais sobre a planta, sobre o modo de cultivo. Porque eu era meio teimosa, não sei se acontece isso em outras famílias, mas às vezes a gente quer testar, para ver se aquilo que está sendo falado é verdade. E era, né? Às vezes eu perdia aí um tempo a mais para depois fazer essa recuperação, porque justamente, sim, o saber fazer a gente precisa considerar, né? Muito. Esses padrões, critérios ou regras, eles são estabelecidos, gerenciados e fiscalizados por organizações da própria região. Vejam, o Naldo comentou ali, né, sobre a certificação do orgânico, que vem uma certificadora, faz, né, toda a vistoria. No caso das indicações geográficas, a gente tem um conselho regulador, que ele é formado por ervateiros, né, a indústria, produtores, pessoas da própria região. Porque lembram que o Ney comentou, às vezes vai o engenheiro agrônomo fazer uma indicação, mas ele não entende de erva mate, não é especialista em erva mate, e acaba fazendo uma indicação equivocada. E a gente acaba perdendo muito tempo com relação a isso. Então, aqui na indicação geográfica, essas regras, eles são estabelecidos pela própria comunidade que está envolvida nesse processo. Tá? Qual é o objetivo disso? Garantir a tipicidade de produtos e serviços. Nada como a gente, vocês produtores que conhecem a realidade de vocês no campo, de falar, olha, melhor fica assim, pior fica assado. Naldo, eu vou falar. O Naldo falou assim, tem ali um mapa astral, né? Você falou do mapa astral da Lua. Eu quero descobrir esse mapa astral, porque eu quero colocar isso na minha erva mate, Naldo. Porque dá diferença no sensorial. Ó, eu preciso do mapa astral, desse selinho ali. Porque, gente, dá diferença de você colher na lua cheia, na lua nova, na minguante, no inverno, no verão. Dá diferença no sensorial, no produto final. Tá? Tá em algum estudo isso? Tem algum estudo, Dani, com relação a isso? Não tem. Como que a gente sabe? Na prática. Foi passando de geração em geração que aquele determinado momento, aquela erva mate que o produtor faz para tomar em casa, ele faz em uma lua específica, né, em um mês específico, e eu utilizo isso. Eu identifiquei na prática que isso é verdade. Então, esse mapa astral me interessa muito. Tá? Então, com esse objetivo, né, de garantir a tipicidade dos produtos e dos serviços, então são levados em considerações questões técnicas de produção e beneficiamento, então o produtor e a indústria, a rastreabilidade, que vocês já ouviram falar, né? A rastreabilidade, gente, é extremamente importante porque, veja, o consumidor, ele pode ter acesso a quem está produzindo aquela lavoura em específico, né, aquele lote em específico. Então, vai voltando na cadeia produtiva e a gente consegue chegar a quem é o produtor, o que ele usou naquele período. Né? E muito além daqui, a gente consegue identificar, veja, no vinho e no café, algo que eu me espelho muito, né, para os estudos com relação à erva mate, época de chuva, época de seca, se teve ataque de alguma praga, né, naquele ano, ele muda. Cada lote, micro lote, para quem trabalha com pequenos lotes, ele muda o sensorial no final. Se vocês, quem toma vinho aqui? Quem toma vinho? Quem toma vinho? Olha no rótulo atrás, safra tal. Por que tem aquela safra?
para que quem é estudioso e busca, né, essa questão do vinho, para saber quais foram as condições climáticas naquele período. Muita chuva, pouca chuva, influenciou, não influenciou, né? Então, tem muitos estudos com relação a isso no café e no vinho, que a gente precisa trazer essa realidade para a erva mate. Regulamentações sanitárias, boas práticas socioambientais, então, no campo e na indústria. Tá? E esse reconhecimento, então, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele depende do envolvimento de toda a cadeia produtiva local. Então, para sair esse reconhecimento na IG São Mateus, precisou o quê? Precisou que produtores tivessem interesse com relação a isso, a indústria tivesse interesse, né? A prefeitura local, as prefeituras, né, no caso da cidade, porque precisa desse apoio, dessa participação, desse envolvimento, dessa integração. Porque não adianta a gente identificar uma vocação local, né, Dani? A gente chegar lá, naquela cidade, e falar, olha, vocês têm uma vocação local, vamos lá, tirar o registro de indicação geográfica. Não funciona assim, precisa partir do produtor, precisa partir da indústria, tá? E aí uma organização normativa que legitima, né, essas propriedades, que é, então, um instituto. E ele contempla, né, nesse histórico, fatores naturais, e a nossa IG, a gente tem essa questão do sombreamento. Então, a erva mate com indicação geográfica, ela é sombreada, porque ela muda o sensorial no final, se é sombreada, se é a pleno sol, né? Fatores comerciais, então tem essa busca, tem pessoas que consomem, se não tem, por que a gente vai, né, criar um produto novo? Mas já tem, no mundo todo tem consumidores de produtos de indicação geográfica. E fatores humanos, aqui era como era feito o sapeco, manual. Depois, né, vem a indústria e cria, né, o sapeco industrial, que é realizado em cilindros. Então, isso aumentou muito a produção da erva mate. Então, veja, a região de São Mateus, e aqui vale destacar que o nome cidade São Mateus do Sul é sem TH. A indicação geográfica é com TH. Às vezes vocês vão olhar em textos, falar, nossa, escreveu errado, mas não. A IG São Mateus é com TH. Isso foi feito um resgate histórico, né, do porto, do nome da cidade, de antigamente. Então, por isso, essa delimitação do nome, São Mateus, a indicação geográfica com TH. São Mateus, né, ele foi um dos principais centros de extração, produção e beneficiamento. Não apenas a cidade, ao entorno. Mas em São Mateus a gente tinha o Porto São Mateus, que fazia a maior parte, né, do escoamento da matéria-prima. Então, se tornou famoso por conta disso. E essa produção da erva mate proporcionou um estilo de vida aos residentes. Você consegue uma água para mim, Dani, por favor? Esqueci de trazer. O que significa isso? Vejam, eu sou a 5ª geração de produtores. Quando o avô do meu avô chegou aqui no Brasil, da Polônia, e aposto que isso se replica em muitas histórias, né, de vocês, a primeira fonte de renda que eles tiveram foi a partir da exploração da erva mate. Tá? Então, isso fez com que... eles não sabiam produzir isso lá na Polônia, eles tiveram que identificar isso aqui, né, saber como fazer. Então, isso fez com que eles aprendessem a fazer e dominar esse saber fazer. Hoje eles dominam. Tem uma questão histórica, ao longo do tempo, tradição e cultura. Isso fez com que esse reconhecimento viesse à tona. Então, é por isso que a gente tem o reconhecimento da indicação geográfica da IG São Mateus com TH. Ó, a delimitação, então, da IG São Mateus, ela contempla aqui municípios do Vale do Iguaçu, né, Malé, Rio Azul, Rebouças, São João do Triunfo, Antônio Olinto e São Mateus do Sul, tá? Que contemplam aí a nossa IG São Mateus. Para essa delimitação, então, foram feitos vários estudos. Não é algo simples, né? Vou fazer um pedido. Precisa ter todo um estudo por trás, um levantamento histórico, cultural, né? Então, foram levados em consideração condicionamento físico naturais, então, solo, clima, relevo. Isso influencia no produto final. Tá?
condicionantes socioculturais, então demografia, economia, cultura e política, em especial da forma com que as populações elaboravam, faziam seus produtos. Então, desde os indígenas, né, a mistura com os caboclos e depois os imigrantes. Quando os imigrantes chegam aqui no Brasil, imigrantes poloneses, em especial em São Mateus, né, multiplica-se a força de trabalho com a erva mate. Então, isso aumentou cerca de 5 vezes mais a produção. Tá? Então, foi uma condicionante extremamente importante. O que protege a IG São Mateus? Sementes de erva mate. Todo mundo conhece a semente de erva mate? Às vezes a gente olha lá no campo, tem um fruto da erva mate, né? Aquele vermelhinho, verdinho. Cada fruto daqueles contempla cerca de 3 sementes. Tá? As mudas, a erva mate cancheada, o chimarrão, o tererê e o chamate. Vejam, ainda não temos subprodutos, né, nesse hall, que é um próximo passo importante. Essa questão das indicações geográficas, né, ele se demonstra extremamente importante para o turismo. Eu sou turismóloga. Então, quando eu volto para São Mateus, né, trabalhar na propriedade e identificar assim, como agregar valor aos produtos e serviços, o turismo ele está dentro desse hall de possibilidades. Tá? Então, identificando, né, por exemplo, lá no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que ele já se tornou um destino consolidado, em especial por conta da indicação geográfica do vinho, né, do vinho e dos espumantes, e foi a primeira indicação geográfica do Brasil, reconhecida no ano de 2002 como indicação de procedência, e depois em 2012 como denominação de origem, foi possível identificar, tem vários estudos com relação a isso, né, o quanto isso trouxe riqueza para aquela região. Hoje, essa região do Vale dos Vinhedos é uma das mais valorizadas do Brasil. O valor do hectare de terra lá. Então, teve essa valorização, os produtos de lá são exportados, vai muitas pessoas para conhecer aquela região, como se faz, né, qual é a característica principal. A partir dessa vocação regional, então, movimenta-se, né? O mesmo acontece na região da canastra. Ele ganhou expressão econômica e corresponde a um dos principais destinos turísticos de cunho gastronômico. Então, o queijo canastra é muito famoso, né, e possui indicação geográfica e atrai muitas pessoas para conhecer. O que a gente precisa? Né? Qual é o trabalho que eu venho fazendo? Os atores locais, eles devem se sentir pertencentes àquele território. Vocês conseguem se identificar nesse território como parte integrante deles? O trabalho de vocês é fundamental para que a cadeia produtiva continue funcionando? Primeiro, a gente precisa identificar isso. Qual é o nosso papel nessa cadeia produtiva? E aí, sim, materializar esse sentimento em ações práticas. O que eu posso fazer para gerar riqueza no meu empreendimento, na minha cidade, na minha comunidade, na minha região? Então, materializar isso em ações práticas. E ter esse comprometimento com a conservação do patrimônio natural e cultural, né, dessa região. Os agricultores familiares da nossa região, né, puxando aqui em especial para a erva mate, eles são detentores de conhecimentos e saberes passados ao longo de geração em geração, que podem se perder na lógica do sistema de grandes corporações do agronegócio. Quem aqui participou de sapeco da erva mate, quando era feito em Barbacoa? Sapeco da erva mate. Bastante gente. Gostavam de trabalhar no sapeco da erva mate? Dão risada, falando assim. Gente, quem nunca trabalhou no sapeco da erva mate, no inverno de menos 5 graus, né, você ir lá fazer a colheita, e aí você colhe e deixa os ramos, né, da erva mate em volta de uma labareda de fogo. Então você está lá no frio, e aí você está na frente do fogo fazendo o sapeco de erva mate. Para depois você fazer ali tirar os galhos menores, fazer os feixes, levar lá para o Barbacoa para fazer a secagem, depois triturar. Tem gente dando risada aqui porque vivenciou isso, né? Sabe como que isso funciona. Eu não vivenciei isso. A minha geração, né? Eu não. Meu pai
Eles trabalharam com isso. E aí eu comecei a estudar sobre a erva mate e falei, viu, mas eu preciso saber o que é isso na prática. Fui assistir um sapeco da erva mate, que inclusive foi esse aqui. Aí eu falei, nossa, isso aqui precisa ir para o mundo. Todo mundo precisa saber o que é um sapeco da erva mate. Nós, né, como produtores, a gente precisa se sentir orgulhoso desse trabalho que foi realizado até o chimarrão chegar na cuia, porque é um processo complexo, né? Desde a produção até a gente chegar, né, um produto na cuia é extremamente complexo. Deixa eu ver se passa aqui. Esse é o sapeco, gente. Coloca ali o galho da erva mate e vai puxando, né, do ladinho aqui para fazer o sapeco, depois tirar em galhos menores para ir para o barbacoa. Para quem ainda não conhecia, né, é Oi? Carijo. É, exatamente. Então, assim, a lenha que se utiliza... carijo. A lenha que se utiliza, ela precisa ser uma lenha adequada, senão ela vai mudar, né, o sabor final da erva mate. O quanto tempo esse processo acontece, né, esse sapeco acontece, de passar ali na labareda do fogo, influencia no sabor final, né? Não é todo mundo que sabe fazer o sapeco. Alguns sapecam de mais, outros de menos, tem que ter uma média. Tem algo escrito sobre isso, de quanto tempo precisa deixar no sapeco? Na indústria tem, né? Tem tecnologia, mas aqui não. Isso aqui é saber fazer. Quem sabe fazer sapeco aqui? Levanta a mão. Aí, ó. 3, 4 que sabem fazer sapeco. A gente vai fazer depois um lá fora, tá? E aí vocês vão ser voluntários, né? Então, isso aqui não é todo mundo que sabe. E nesse carijo, né? Nesse trabalho, identifica-se que não são todas as pessoas que têm esse conhecimento. Primeiro porque, assim, o galho ele não é tão leve, né? Quantos quilos deve dar um galho desse? 4, 5 quilos? Um pouco mais? Menos? Depende da grossura do galho, né? Que pega ali, queima, né, o pelinho do braço. 3 anos, né? Então, veja, quem faz normalmente esse trabalho são homens. Tem mais força, né? Tem todo um cuidado. As mulheres, crianças e adolescentes, elas fazem o trabalho de tirar de desgalhar, né? Depois que passou pelo sapeco. Então, querendo ou não, né, nesse processo a gente tem regras específicas, né, de quem faz isso e quem faz aquilo, né? Quem nunca viu, já perguntei, quem nunca viu um sapeco na vida, nunca presenciou esse momento do sapeco? Levanta a mão. Não é tanta gente não, olha só. Parece que vocês estão, né, no sul do Paraná. Agora, puxando, né, um pouquinho assim, já se destinando a um processo final. Então, o que a gente faz identificando isso, né? Quando eu saí de São Mateus, fui estudar para Curitiba, fui dar aula lá, eu identifiquei que as pessoas não conheciam o sapeco, que é uma coisa nossa, uma conversa nossa do dia a dia. E quando eu começava a falar, gerava curiosidade. Mas como que é? Como assim? E aí eu passei a trabalhar com isso, né? Fazer esse resgate para a gente mostrar para outras pessoas como isso é feito, tá? Então, lá na minha propriedade, já recebi o pessoal de produtores de açaí e abacaxi do Amapá, também de indicações geográficas, em que eles fizeram o sapeco, fizeram o plantio da erva mate. Sabe vocês que ficam pensando assim, tem que achar pessoas para fazer o plantio. Eu fui lá e trouxe os turistas para fazer plantio. Mas isso é uma experiência, né? Cada um plantou a sua mudinha, escreveu o nome. Isso faz com que ele tenha um vínculo com a minha propriedade. Ele vai lembrar disso, né? Aí me convidaram para ir lá também, no Amapá, para plantar abacaxi. Mas eu não sei se eu vou, né? Estou pensando. A proposta foi essa. Isso aconteceu, gente, em dezembro do ano passado. Esse processo do sapeco, esse levantamento, né, que eu comecei a estudar e trabalhar mais sobre isso, é recente, de 2020 para cá. A questão da produção da erva mate, né, entre ser a 5ª geração e você saber trabalhar com isso, tem uma diferença bem grande, concordam? Tem uma diferença bem grande. De você estar lá no dia a dia, né, é mato que cresce, é adubação que você tem que fazer, é praga, é doença, e aí a gente começa a entender
o quanto os produtores têm um conhecimento com relação a isso. Que a gente precisa valorizar, né? Esse grupo também degustou outros produtos com erva mate. Já ouviram falar do brigadeiro da erva mate? Brigadeiro da erva mate. Se ainda não provaram, precisam provar. Produto de excelente qualidade. É um subproduto. Aí você fala assim, nossa, mas é amargo. O Naldo está dizendo que é bom, né? Não. Comecei também, e aí, algo que o Naldo falou, a importância de parceria. Eu não sei cozinhar direito. Não sei. E aí, falando, né, da erva mate para outras pessoas, quem sabe cozinhar, falou assim, viu, mas vamos inventar outras coisas com erva mate. E aí surge lá bolo, surge o brigadeiro, foi eu que fiz, mas com ajuda, né? Com ajuda técnica para fazer. Hoje a gente está fazendo licor da erva mate, cachaça. Essa aqui é uma essência da erva mate para ser utilizada na gastronomia, para saborizar chocolate, bolo. Tem uma cafeteria em São Mateus que já está com o menu completo com erva mate, café, bolo, brigadeiro, quiche, que mais? Tererê na taça, chá. Então, assim, uma variedade de produtos. Os são mateuenses consomem esse produto quando vão lá? O que vocês acham? Consomem? Por que não? Acha que tem em casa, é só chimarrão, é só chá. Mas as pessoas que vêm de fora, e isso já é um relato deles, é de que sim, estão consumindo, estão procurando. Porque não é todo mundo que toma chimarrão, não é todo mundo que toma tererê. Mas quem não gosta, né, de um alcoólico às vezes, né? Quem não gosta de um docinho às vezes? Então a gente precisa agregar valor ao produto, tá? E nesse processo todo, nesse caminho também, eu identifiquei, né, que assim o produtor, não é difícil de identificar, né? O produtor ele vende a folha para a indústria, né? E aí tem o preço da arroba, né, que é paga para o produtor. E aí veio um questionamento para mim, como agregar mais valor ao produto? Então, identifica-se a necessidade de processamento, né, da erva mate, processamento e beneficiamento. Aqui, ó, é uma turista fazendo sapeco de erva mate. Aqui não dá para ouvir, mas ela fala assim, pelo amor de Deus, ainda bem que mudaram esse negócio, imagina continuar trabalhando com isso. Sabe, quando a pessoa se coloca no lugar da outra, ela tem uma valorização muito maior do produto. Então, quando ela colocou aqui, ela viu esse calor, né, essa chama vindo assim, o relato dela naquele momento foi esse. E aí vocês acham que ela não vai consumir um produto, né, vendo como é esse processo produtivo? Aqui, então, é outro grupo que veio, que é do Fórum Origens Paraná. A gente tem um grupo de representantes, né, das indicações geográficas que fazem reuniões periódicas. Então, aconteceu nesse ano em São Mateus, primeira vez que está acontecendo fora de Curitiba. E a gente fez também a ação do sapeco, a ação do plantio, né, e esses produtores fizeram. Degustação também a gente fez. Opa. Também, né, nesse passeio, a gente fez a visita à ervateira, que é o Adão, da Ervateira Taquaral, aqui Ervateira Taquaral, em que esses turistas, eles passearam, eles viram todo o processo, plantio, colheita, beneficiamento, tá? Até chegar no produto que ele pode tomar chimarrão, tererê, comer o bolo. Então, toda a cadeia produtiva da erva mate. Tá? Isso é bem importante. A gente tem curiosidade, às vezes, de saber como que é feito o vinho, né? E a gente pode ir para algumas regiões para ver como é feito o vinho. Por que não receber pessoas aqui para ver como é o processo da erva mate, né? Outra ação que foi feita também, São Mateus é a capital da cultura polonesa do Paraná. Então, a recepção foi feita com um casal do Grupo Karolinka, trajado de polonês, aqui com a representação do pão e do sal, que representa a fartura, né, nessa cultura. Então, vejam, dentro da cidade de vocês, tem essa questão cultural mais forte? Não tem? Como a gente pode agregar e utilizar isso, né? Aqui, sabonete de erva mate, sais de banho, erva mate, tudo teste. Né? Uma empresária em São Mateus que está fazendo, que inclusive a Beth foi, né, começou a trabalhar junto com ela. E aí, diferentes produtos com erva mate. Aqui é uma
Vela aromática muito boa. Tá? Então, vejam, a gente está começando, né? A gente não está avançado com relação a isso. Aqui, subprodutos. Então, o brigadeiro. Aqui, um bolo sem açúcar para diabético. Isso é importante a gente pensar também, né? Quem pode, quem não pode. Aqui, o macarrão, que é um docinho. Aqui, um outro bolo. Aqui, a caipirinha, feita com licor. Não precisa colocar açúcar, só gelo e limão e o licor. Aqui, outro macarrão. Aqui, um licor. E aqui, essa erva mate, que eu vim trabalhando aí durante esses anos, até que cheguei nesse pacotinho da erva mate, né? Primeiro ano eu fiz um microlote de 300 quilos apenas, agora eu já fiz um outro microlote. E graças a parcerias, né? Graças a seguir essas regras, agora o próximo lote vai sair com o selinho da indicação geográfica. Então isso traz muito orgulho, porque eu sou pequena produtora de erva mate, mas que, né, tenho o sonho de alavancar isso não só para mim, né, para os meus negócios, mas para todo mundo da região. E a gente precisa disso, precisa dessa conexão, dessas parcerias, desse conhecimento para que isso aconteça. Obrigada.